Hoje, mais uma vez, vamos fazer um vídeo diferente. Estou aqui com essa linda Nissan Frontier e hoje a gente vai tirar uma dúvida. Será que comprar uma picape média desse porte para usar só na cidade é burrice ou vale a pena? Então vem comigo, já se inscreve no canal e vamos descobrir. Meu nome é Paula Mascari e você está no canal da Carve. Vamos começar então pelo tamanho. Bom, convenhamos que se você mora na cidade de São Paulo, por exemplo, estacionar esse carro não é uma tarefa muito fácil. Você vai precisar de pelo menos 2 vagas de um carro normal para poder fazer uma baliza com ela. Quero deixar registrado aqui que eu nunca fiz uma baliza com um carro desse tamanho, hein? Não tô querendo dizer que vai dar errado antes da hora, mas tem que dar esse desconto. A few moments later. Olha, gente, já faz um tempo que eu tô dando umas voltas aqui e até agora eu não achei nenhuma vaga que eu pudesse estacionar que ela coubesse. One eternity later. E outras atividades como buscar os filhos na escola, ir ao shopping, ir ao supermercado, também não se tornam as tarefas mais fáceis. Mas, por outro lado, a gente tem que combinar também que um carro desse tamanho no trânsito impõe mais respeito e, claro, passa uma sensação muito grande de status. Um carro desse aqui é muito mais respeitado nas estradas e na cidade quando você precisa ultrapassar ou alguma coisa do tipo. Eu posso falar porque foi experiência própria, eu fiz esse teste. Agora vamos falar de conforto e dirigibilidade. Claro que hoje em dia as picapes estão muito mais confortáveis do que eram no passado. Hoje a gente encontra muitos sistemas de segurança e sistemas de conforto que a gente encontra em SUVs e carros de passeio. Mas, de qualquer forma, é importante frisar que caminhonetes como a Nissan são construídas sobre chassi. Então, é carroceria sobre chassi. Isso acaba dando mais robustez e muito mais capacidade de carga. Diferente, por exemplo, da Fiat Toro ou da Ford Maverick, que são picapes construídas em cima da carroceria de um carro de passeio. Então elas são monobloco. Mas essa forma de construção, essa robustez e essa maior capacidade de carga acabam pecando um pouco quando a gente fala de conforto e estabilidade. Por quê? A picape, por exemplo, na situação que a gente está agora, na condição que a gente está agora, totalmente vazia, ela acaba pulando mais porque ela tem suspensão de eixo rígido. Então, primeiro que ela pula mais e ela acaba pecando um pouco na estabilidade e você tem que ter um pouco mais de cuidado em altas velocidades. A gente tem aí histórias como, por exemplo, da Hilux, que acaba sendo chamada aí de Capotalux ou Tombalux, justamente por isso. A massa é maior e o centro de gravidade é mais alto. Então você tem que ter muito mais cuidado quando você está em curvas, desvio de algum obstáculo ou coisas desse tipo. Então fica aí também um ponto de atenção quando você vai optar por uma caminhonete para andar na cidade. Outro ponto também que é importante ressaltar é a direção. Normalmente em picapes desse porte, então como a Nissan Frontier, que eu estou aqui, Amarok, Hilux, enfim, essas picapes que são construídas, a S10, que tem uma inclusive aqui na nossa frente, esse tipo de picape, eles não têm direção elétrica, como os carros mais modernos de hoje em dia. Elas são construídas com direção hidráulica.
E a direção hidráulica acaba sendo um pouco mais dura na hora de fazer as manobras. Então, por exemplo, com o carro em movimento, você praticamente não percebe. O volante fica tão macio quanto as direções elétricas. Mas quando você está parada, fazendo uma manobra, por exemplo, um desvio, um retorno em uma rua, e o carro totalmente parado, você acaba sentindo mais o peso do volante, uma pela direção ser hidráulica e outra também por conta do tamanho das rodas e dos pneus. Então isso também é um ponto que merece atenção. Então quando você for fazer manobras em locais mais estreitos, você vai precisar manobrar mais vezes, né? E mais vezes para frente, para trás, para frente, para trás, até porque o diâmetro de giro necessário para um carro desse porte é maior do que dos carros normais. Quando o assunto é o conforto aqui na parte de trás, ultimamente as picapes já têm trabalhado nessa espaço interno para a cabine dupla. Então no caso aqui, ó, vocês podem ver que realmente sobra muito espaço, é bem confortável. Nesse caso específico o túnel é reto, tem duas saídas de ar-condicionado, tem também aqui uma saidinha USB. Então nesse ponto, nesse aspecto de conforto, eu acho que elas não deixam a desejar. Como vocês viram quando eu falei lá na frente, talvez a suspensão pule um pouco, então aqui atrás o passageiro acaba sentindo um pouco mais essa vibração do carro, mas não é um ponto negativo, digamos assim. E outra coisa que, claro, que a gente tem que destacar é o campo de visão. Tanto lá na frente quanto aqui atrás, para quem está dentro de uma picape desse porte, é muito mais fácil, né, enxergar o trânsito, enxergar todos os obstáculos. Então tá aí um ponto positivo. Quando o assunto é a caçamba, aqui eu posso destacar um ponto bom e o ponto ruim. Ponto bom, claro, não podia ser diferente, é o tamanho e o tanto de coisa que você pode carregar. Nesse caso aqui da Frontier, são 1.054 litros de capacidade. Mas por outro lado, ainda que a tua caminhonete tenha a capota marítima, eu já adianto que ela não é vedada o suficiente e vai entrar poeira, vai entrar sujeira do asfalto e se chover, vai molhar. Outro motivo que muitas pessoas acabam optando pelas picapes é porque normalmente elas têm um motor turbo diesel. São muito mais robustos e confiáveis. No entanto, hoje, considerando o preço do diesel, talvez essa também não seja uma boa opção. De qualquer forma, eu vou deixar aqui embaixo as médias desse carro aqui, da Nissan Frontier, para você ter mais ou menos uma ideia de custo. E olha lá que essa daqui nem é a mais gastona. Quando o assunto são os sistemas de segurança, hoje em dia, as picapes médias como essa aqui estão cada vez mais próximas dos sistemas de SUVs ou carros de passeio. Por exemplo, essa aqui tem o ACC, tem o alerta de ponto cego, tem a manutenção em faixa, tem a frenagem de emergência. Mas o fato é que em testes como, por exemplo, de distância de frenagem, desvio do alce ou frenagem autônoma, elas acabam não tendo resultados muito bons, considerando a massa e o eixo, né, de gravidade que acaba sendo maior. Então são carros que você tem que ter mais cuidado em curvas, em frenagens e, claro, vão usar um espaço muito maior para parar totalmente. Então esse ponto é um ponto que tem que ter atenção, porque elas ficam lá atrás nos resultados de segurança. Aqui uma curiosidade, para quem não tem conhecimento do que é exatamente o teste do alce, é aquele teste onde eles colocam os cones e aí vem o piloto com a caminhonete e ele tira bruscamente de um lado para o outro o carro, normalmente em velocidades de 60 até 100 por hora, para ver como ela se comporta. Inclusive foi nesse teste que a Hilux tomou aquele nome de Capota Lux. Outra coisa que tem que ser levada em conta na hora de optar por uma picape média é o custo de manutenção. Por exemplo, eu separei aqui para a gente falar sobre os pneus. Nesse caso específico, a Frontier tem um pneu 255/60/18. E esse pneu aqui tá mais ou menos uma média de R$ 1.200 cada um. E não adianta falar que, mas eu posso encontrar um pneu dessa medida para um SUV que é mais barato, porque não é. Os pneus para picape são específicos e são realmente mais caros. Se você for comparar, por exemplo, com o pneu de um Polo, que é um carro comum, ele vai sair mais ou menos uma média de R$ 400 a R$ 500 cada um. Então é muita diferença. Outra coisa que tem que ser pensado também é a manutenção aqui, ó, do motor. Para você ter uma ideia, as 3 primeiras revisões da Frontier você vai gastar mais ou menos uns R$ 3.000.
Se a gente for novamente comparar com um Polo, por exemplo, você vai gastar R$2.000 ou um pouco menos até nas 3 primeiras revisões. Claro que não dá para comparar uma picape com um Polo, por exemplo, que é o exemplo que eu estou usando aqui. Mas quando você vai comprar uma picape sem necessariamente precisar de uma picape, esse tipo de comparação tem que ser feito. E claro que eu não poderia deixar de vir com ela para a terra para te mostrar tudo que você perde no carro se você comprar ele só para andar no asfalto. Vou te falar alguns detalhes que ela tem para off-road ou mesmo para estradas de terra que não sejam tão acidentadas, mas que fazem toda a diferença. Aqui na Frontier, por exemplo, e é normal encontrar esse tipo de controle em picapes desse porte, né, médio, a gente tem o assistente de descida. E como que ele funciona? Quando a descida é muito íngreme e acidentada, você aperta um botão e pode soltar o freio do carro, que o próprio carro vai controlar a descida, freando quando necessário. Então você mantém o controle de uma descida bem devagar, sem ter que fazer nada, só apertando um botão. Tem ainda o controle de saída em rampa, que isso já é mais comum também em carros automáticos, mas se você para, por exemplo, numa subida muito íngreme, você para na metade, você pode tirar o pé do freio com tranquilidade e você tem ali alguns segundinhos para acelerar e ela não vai para trás. E claro que ela tem também a parte mais importante, que são os controles de tração, então 4x4 e 4x4 reduzido. No caso, quando a gente está na rua, por exemplo, na cidade, no asfalto, o ideal é que você ande sempre com 4x2. Então ela vai ter, as rodas que terão tração serão somente as rodas de trás. Na situação que eu tô aqui, que eu já coloquei no 4x4, você vai ter tração nas 4 rodas. Então você consegue ter mais força e mais torque em subidas ou em pisos muito acidentados. E claro, o 4x4 reduzido ou 4x4 low, que também faz essa distribuição da tração nas 4 rodas, mas ele multiplica em algumas vezes essa força para você poder sair, por exemplo, de algum atoleiro, alguma coisa que você precisa que as 4 rodas tenham tração, mas que você precisa de mais tração na roda traseira para te empurrar. Então aí você põe o 4x4 reduzido. E também na maioria das picapes que tem 4x4, tem o bloqueio do diferencial. Então normalmente o bloqueio do diferencial traseiro, que funciona da seguinte forma: você clica lá nesse botão, também tudo normalmente é botão, alguns casos são alavanca, mas a maioria hoje em dia são botões. E aí você clica nesse botão e ele vai travar o diferencial, como o próprio nome já diz, né? Bloquear o diferencial. E aí as 2 rodas traseiras vão se girar na mesma força, independente da resistência. Então você consegue, por exemplo, sair de um atoleiro que você está só com uma roda e a outra está no ar. Você consegue, com o bloqueio do diferencial, fazer com que as 2 rodas girem com a mesma força e o carro saia, então, dessa condição. E tudo isso que eu falei, você acaba perdendo se você for usar esse carro somente na cidade. Então é muito importante que tudo isso seja avaliado também na hora da escolha. Agora aquela pausa para uma dica: se você está procurando uma picape como essa aqui, um carro de passeio, um esportivo ou um SUV, não importa o tipo, tem que acessar agora carve.com.br. Lá você encontra vários modelos de seminovos certificados com garantia de 1 ano para motor e câmbio. São 284 itens verificados para você comprar o teu seminovo certificado com a transparência e a tranquilidade de um carro zero. Então acesse agora carve.com.br. Como vocês viram, quem compra uma picape média para usar somente no asfalto tem que estar ciente das vantagens e das desvantagens. Mas o fato é que no ano de 2021, a venda de picapes desse porte aqui aumentou mais de 24%. Em 2022 teve uma pequena queda, mas as que mais sofreram com essa queda foram as picapes leves, como a Toro, por exemplo. De qualquer forma, eu quero saber de você. Você compraria uma picape desse porte aqui, mesmo se você não tivesse que carregar nada e nem andar na terra? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Viu? Antes de você ir embora, não esquece de já se inscrever, ativar as notificações. Vou deixar aqui do lado as nossas redes sociais para você acompanhar tudo. E aqui embaixo 2 sugestões de vídeos incríveis para você assistir. Então vai lá, até a próxima. Tchau!